Capítulo 409, Saída. Tradução, Cyber Revisão, Pedroso QC, Atrocitus. Depois de 10 meses experimentando o reino místico da Divina Fênix, o atual Lin Ming parecia todo bagunçado. Ele estava em trapos, quase completamente nu. Lin Ming originalmente trouxe vários conjuntos de roupas para se trocar em seu anel espacial. Quando suas roupas fossem rasgadas em batalha, ele as trocaria por novas. Logo, todas foram rasgadas. Lin Ming deixou um único conjunto de roupas relativamente completo para o momento que ele deixasse esse lugar. Assim, foi por isso que Lin Ming foi deixado com nada além de seu corpo e alguns trapos. O cabelo de Lin Ming originalmente era longo. Mas agora estava espalhado e bagunçado e tinha ficado mais longo, atingindo a sua cintura. O espírito do palácio flutuava na frente de Lin Ming como um fio de fogo fantasmagórico e depois se condensou em um rosto humano branco. Tinha uma expressão um pouco surpresa. Eu passei no julgamento de fundação, Lin Ming perguntou ao espírito do palácio. Tudo o que resta para você é o último julgamento. Antes, eu tinha dito que, se você ainda estivesse vivo, no momento em que você completasse a 5ª etapa, poderia obter uma recompensa intermediária e que eu acordaria nesse momento. Lin Ming ficou surpreso por um momento, e então lembrou que o espírito do palácio falou essas palavras no começo. No entanto, ele estava em uma situação incrivelmente tensa e difícil, onde havia abatido inúmeros inimigos. Por causa disto, ele já havia esquecido muitas vezes estas palavras e as exilou no fundo de sua mente. A 5ª etapa do julgamento da fundação. Eu acabei de completar a 5ª etapa do julgamento de fundação. Sim. Todas as etapas do julgamento de fundação são muito longas. Você tem apenas uma última etapa do julgamento de fundação, a 6ª etapa do julgamento de fundação. É a mais curta, mas também é a mais difícil. Se você puder completá-la, então você pode sair. E nesse momento, eu lhe darei o sangue da fênix ancestral. O espírito do palácio, profundamente e solenemente, olhou para Lin Ming. Se Lin Ming pudesse fazer isso, então ele seria a primeira pessoa que não era da família real que teria completado esse julgamento de fundação no grau general dentro de um ano. Lin Ming ficou muito feliz. Ele finalmente viu a luz no fim do túnel. Embora sua força tivesse progredido rapidamente aqui todos os dias, depois de passar por infinitas batalhas e inúmeras provações, tudo o que ele sentia era uma solidão infinita. Lin Ming quase se tornou uma marionete mortal. Se isso continuasse, definitivamente haveria um problema com seu estado mental. Agora, eu vou te conceder a recompensa por passar na 5ª etapa do julgamento de fundação. Como você completou ele em 10 meses, você pode obter as maiores recompensas. Você pode escolher entre a essência de sangue do pássaro vermilion, um pergaminho de jade com um método de cultivo, bem como um medicamento milagroso do atributo fogo. Destes 3, você pode escolher um. Essência de sangue do pássaro vermilion, um pergaminho de jade com um método de cultivo, bem como um remédio milagroso do atributo fogo. Lin Ming primeiro eliminou a essência de sangue do pássaro vermilion, pois queria lutar pela linhagem da fênix ancestral e também porque a essência de sangue do pássaro vermilion teria apenas um efeito limitado. Então, ele também eliminou o pergaminho de jade com um método de cultivo. Para Lin Ming não faltava nenhum tipo de método de cultivo de qualidade superior. O medicamento milagroso do atributo fogo parecia ser a melhor aposta. Se este fosse um remédio do clã ancestral da Fênix, definitivamente não era comum. Talvez possa ser capaz de melhorar o seu refinamento medular em outros 20 a 30%. Se isso acontecesse, seu refinamento medular seria completado em 80 a 90%, e ele estaria perto da perfeição. No entanto, apenas para ser prudente, Lin Ming perguntou, qual é o método de cultivo do pergaminho de jade e qual medicamento milagroso do atributo fogo.
Esta era apenas uma questão aleatória, mas a resposta do espírito do palácio fez com que o coração de Lin Ming quase pulasse de seu peito e ele tivesse dificuldade em respirar. O espírito do palácio disse: o pergaminho de jade tem as 8 primeiras camadas da crônica divina proibida do pássaro vermelho. O medicamento milagroso do atributo fogo é a grama do lótus de fogo das 9 revoluções de 3.000 anos. As primeiras 8 camadas da crônica divina proibida do pássaro vermelho. Lin Ming ficou chocado. Isso mesmo, ele deveria ter percebido isso mais cedo. A crônica divina proibida do pássaro vermelho e o código gélido fantasmagórico do Luan Azul da Ilha da Divina Fênix foram ambos obtidos pela fundadora depois que ela entrou no reino místico da Divina Fênix. Se ele pudesse obter a crônica divina proibida do pássaro vermelho dentro do reino místico da Divina Fênix era apenas natural. A crônica divina proibida do pássaro vermelho que a fundadora da Ilha da Divina Fênix obteve, estava cheia de falhas. De acordo com o conhecimento de Lin Ming, havia apenas as primeiras 5 camadas do método de cultivo. Mesmo com tantas falhas, a crônica divina proibida do pássaro vermelho não era pior do que os métodos de cultivo das seitas de 5º grau. Era preciso saber que, quanto mais elevado era um método de cultivo, mais terrível era o poder. Uma verdadeira e completa crônica divina proibida do pássaro vermelho seria um método de cultivo superior mesmo dentro do reino divino. Dentro das lendas dos métodos de cultivo do clã ancestral da Fênix, foi dito que depois de praticá-lo completamente, pode-se banhar-se no fogo do Nirvana e renascer, se tornando infinito e imortal. Se alguém pudesse realmente conseguir esse efeito, ele temia que este método de cultivo pudesse até ultrapassar a força do deus herege. A crônica divina proibida do pássaro vermelho era extremamente importante para Lin Ming. Dentro das lembranças dos anciãos supremos do reino divino, havia muitos tipos diferentes métodos de cultivo. No entanto, nem todos eles eram adequados para que Lin Ming cultivasse. Por exemplo, rock dourado quebrando o vazio. Lin Ming praticou isso por muito tempo e ainda assim só conseguiu tocar a 2ª camada, e ele ainda se esforçou. Em termos de velocidade, Lin Ming não era um gênio monstruoso. Antes, durante a reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios, ele até mesmo foi suprimido por Jiang Baoyun em velocidade. Em última análise, o rock dourado quebrando o vazio simplesmente não era uma técnica adequada para Lin Ming. Sem mencionar que Lin Ming nem sequer tinha compatibilidade de fusão da verdadeira essência de atributo vento. Mas, a crônica divina proibida do pássaro vermelho era diferente. Com o apoio da força do deus herege, quando Lin Ming praticou a crônica divina proibida do pássaro vermelho, ele foi ainda mais rápido do que Mu Qianyu. Esse medicamento milagroso beneficiaria apenas Lin Ming e sempre haveria chances de obter medicamentos mais raros no futuro. Mas, a crônica divina proibida do pássaro vermelho era realmente muito difícil de encontrar. Se ele pudesse obter o pergaminho de jade da crônica divina proibida do pássaro vermelho, então, não só ajudaria Lin Ming, mas também ajudaria Mu Qianyu e, eventualmente, até a Ilha da Divina Fênix se beneficiaria. Se ele levasse para fora as primeiras 8 camadas desse método de cultivo, então era provável que muitas pessoas da Ilha da Divina Fênix ficassem loucas por isso. Lin Ming respirou fundo e depois perguntou: quantas camadas a crônica divina proibida do pássaro vermelho completa tem? 9 camadas. No entanto, a camada final é apenas para a família real, não pode ser dada como recompensa. Portanto, você não pode obter ela. Lin Ming sentiu que isso era um toque trágico. Mas ainda assim, apenas as primeiras 8 camadas eram incríveis por si mesmas. Eu quero o pergaminho de jade com o método de cultivo, disse Lin Ming sem qualquer hesitação. Como quiser. Uma luz vermelha brilhou, e então um pergaminho de jade carmesim como sangue apareceu na palma de Lin Ming. Quando tocou a palma de sua mão, estava muito quente.
Era 2 vezes o tamanho de um pergaminho de jade normal, e muito pesado. Lin Ming, casualmente, o inspecionou com seu sentido divino e suprimiu o impulso de lê-lo imediatamente. Ele primeiro o guardou no seu anel espacial. Como havia apenas um julgamento e também era o mais curto, Lin Ming tinha que avançar com uma força esmagadora. Agora, ele não tinha tempo de praticar a crônica divina proibida do pássaro vermelhão, e seu coração não estava suficientemente calmo para fazer isso. Neste momento, a formação da matriz do julgamento de fundação começou a girar mais uma vez. Com um som ruidoso, a terra se separou e um enorme demônio vermelho sangue com um machado enorme apareceu rastejando da terra. Esse demônio tinha 20 pés de altura e tinha correntes enroladas ao redor de seu corpo. Seu rosto tinha 2 grandes presas, como um javali, e seu impetuoso cabelo carmesim pendia por toda parte. Lin Ming ficou em choque. Este demônio, realmente parecia muito com o grande imperador do submundo. Só que este demônio tinha o dobro da altura do grande imperador do submundo e sua pele era vermelho escuro, em oposição ao azul do grande imperador do submundo. O que está acontecendo aqui? Lin Ming teve algumas suspeitas em sua mente e queria perguntar ao espírito do palácio. Mas neste momento, a luz branca brilhou e o espírito do palácio já havia desaparecido. Lin Ming também não se incomodou em pensar nisso. Resumindo, este era um inimigo, e ele faria tudo o que pudesse para vencê-lo. Ele não estava com pressa para ir ao campo de batalha. Primeiro, ele controlou sua respiração e se sentou em meditação. Ele misturou o cristal do coração demoníaco despedaçado com sua própria essência de sangue e a engoliu. Lin Ming agora podia absorver um cristal do coração demoníaco despedaçado inteiro com facilidade. Há muito tempo ele se acostumou a suprimir a vontade do grande imperador do submundo. Ele começou a familiar e fácil técnica de direcionar a energia do cristal para o refinamento medular. Meio mês depois, dentro de uma montanha remota da ilha da Divina Fênix, houve uma explosão ensurdecedora. Rochas quebraram, poeira voou por toda parte e surgiu um vórtice que tinha força suficiente para enviar um guarda no nível inicial do reino Xiantian voando para longe. Ataque inimigo. A região demoníaca do Mar do Sueli chegou. O que? Era uma cena de caos. Esse era um terreno sagrado da Ilha da Divina Fênix, e também a base fundamental para a existência da Ilha da Divina Fênix, onde ficava o reino místico da Divina Fênix. Para eles, enfrentar o ataque inimigo aqui era aterrorizante. Você. A boca do guarda no reino Xiantian caiu, com uma careta fraca enquanto olhava incrédulo para este jovem à sua frente. Este jovem era alto, reto, com uma aparência bonita e delicada. Seu rosto parecia ter sido cortado por sabres e suas 2 sobrancelhas estavam retas e inclinadas para cima. Havia uma marca de uma chama muito clara entre as suas sobrancelhas que parecia uma cicatriz natural. O cabelo dessa pessoa estava uma bagunça. No entanto, suas roupas estavam bastante limpas. Quanto mais o guarda olhava, mais esse jovem parecia. Como era possível? Bang! A poeira subiu de todos os lados. O jovem realmente voou para o céu e disparou. Sua velocidade era rápida o suficiente para envergonhar todo o mestre do reino Xiantian presente. Eu, não estou errado. Aquele jovem, ele não parecia com Lin Ming. Os guardas presentes já tinham visto Lin Ming antes quando ele entrou pela primeira vez no reino místico da Divina Fênix. Está certo? Esse jovem era apenas um pouco mais alto que Lin Ming e também tinha essa marca de uma chama entre as sobrancelhas. Um ano atrás, Lin Ming era um garoto de boa aparência, um pouco bonito. Agora, Lin Ming se tornou um homem jovem e heróico. Poderia realmente ser. A expressão de todos apresentou mudanças. Lin Ming estava vivo. Eles apressadamente tiraram um talismã transmissor de som para relatar um assunto tão importante.
A velocidade de Lin Ming foi extremamente rápida. Antes de vários guardas terem usado o talismã transmissor de som, ele já havia chegado ao salão principal do Pássaro Vermilion na Ilha da Divina Fênix. Sua velocidade era incrivelmente rápida e isso não era apenas por causa de sua excelente técnica de movimento. Também era porque sua verdadeira essência era muito espessa, era espessa ao ponto de que mesmo os mestres do reino Xiantian não podiam se comparar com ele. Quem é você? Esta é uma área restrita, pare. Você não pode entrar, gritou uma jovem. Ela era a guarda da entrada do salão principal do Pássaro Vermilion. Ela puxou sua espada para bloquear Lin Ming, mas uma súbita rajada de vento a deteve, a forçando para trás. Em um piscar de olhos, Lin Ming já havia entrado no salão principal. Lin Ming estava incomparavelmente ansioso nesse momento. Ele não sabia o que aconteceu enquanto ele estava no reino místico da Divina Fênix. Mas, ao ouvir as palavras de surpresa dos guardas, ele conseguiu concluir que a região demoníaca do Mar do Sul já havia começado sua guerra com a Ilha da Divina Fênix. Primeiro ele correu para encontrar Muqianyu ou Muyuang, para entender qual era a situação atual. Além disso, Lin Ming estava preocupado com outro assunto, e era se seus pais receberam ou não notícias de que ele morreu. Lin Ming era seu único filho e também sua única esperança. Se algo acontecesse com seus pais porque eles pensavam que ele havia morrido, ele nunca poderia viver com as consequências. No momento em que Lin Ming entrou no salão principal, a chama do talismã transmissor de som acabara de se apagar na frente de Muyuang. Muyuang estava sabendo o que havia acontecido com os guardas. Ainda assim, ela não podia acreditar em seus próprios olhos enquanto assistia Lin Ming com 17 anos de idade caminhando pela entrada. Olhando para o jovem heróico e alegre que parecia brilhar com espírito interior, Muyuang, que podia assistir um colapso de uma montanha sem piscar, ficou completamente chocada. Lin Ming tinha ficado dentro do reino místico da Divina Fênix por um total de 10 meses e meio e ele realmente tinha sobrevivido e saiu. Não só isso, mas seu cultivo realmente atingiu o nível avançado do reino Ouqian. Céus! Um jovem de 17 anos com um cultivo no nível avançado do reino Ouqian. Mesmo quando Muqianyu tinha a mesma idade, ela estava apenas no nível inicial do reino Ouqian. Honorável mestra da seita. Lin Ming estava com muita pressa para se curvar. Qual a situação de agora? Os meus pais pensam que eu morri? E quanto à irmã aprendiz Senhor Mu? Muyuang ficou atordoada. Ela se recompôs e disse, Yuer, foi ao campo de batalha. Quanto às notícias de sua morte, ela já se espalhou. Em sua mente Lin Ming se abateu, o pânico quase se instalando. Ele não podia imaginar a condição em que seus pais estavam agora. Primeiro, ele tinha que encontrar Qinzhia imediatamente e ver seus pais.